Está no ar o podcast Em Cólicas. O universo inteiro sob a ótica feminina. E aí, meu povo, aqui é a Melina Gasperini e esse é mais um episódio do Em Cólicas, o podcast que traz o universo inteiro sob a ótica feminina. Como de praxe, tô aqui com a minha parceira de podcast, hoje tá em meia fase, né, Na Mendonça. Oi, Melzinha. Gente, hoje eu tô avariada aqui, minha voz não tá muito boa, mas a gente não queria cancelar de jeito nenhum essa gravação de hoje. Tamo aqui firme e forte. Sim. Um pouco menos firme, um pouco menos forte, mas bora lá. Mas vai dar tudo certo. Antes da gente começar, vamos aquele recadinho bem importante. Para quem quiser nos apoiar, a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo. A ideia é custear a edição e a divulgação do podcast, mas também unir forças para ajudar casas que acolhem mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Então, 20% do valor que a gente arrecadar por lá por mês vão ser doados para uma instituição. O endereço para entrar nessa com a gente é apoia.se/emcólicas. Todo mês a gente vai escolher uma casa de acolhimento para receber a doação. E claro, quanto maior for a adesão à campanha de financiamento coletivo, a gente consegue também aumentar a porcentagem da contribuição. E para quem apoiar, tem recompensa. A partir de R$10 por mês, você tem o seu nome no nosso post mensal de agradecimento. A partir de R$20 tem o nome no post e também recebe uma newsletter na véspera do episódio ao ar, com spoilers e links de conteúdo extra sobre o assunto. E a partir de R$40 tem tudo isso e ainda participa do nosso grupo de WhatsApp, onde vai poder dar palpite à vontade e mandar áudio para participar dos programas. Para quem não quer ou não pode manter uma contribuição fixa, tem como dar aquela ajudinha pontual pelo pix emcólicas@gmail.com. E por fim, todas essas informações sobre o podcast Em Cólicas e as nossas ações, vocês encontram no site emcólicas.com.br. É só entrar lá e acompanhar o nosso trabalho. Agora sim, recado dado, vamos pro nosso episódio, que hoje tá muito especial. Sim. Temos convidada. Uhul. A gente adora quando tem convidada. Se vocês soubessem o assunto que é, vocês já saberiam que tem convidada, porque nem eu nem a Ná temos muita competência pra falar sobre isso, né, Ná? Sim, não temos. Vocês até podem achar o assunto assim um pouco ultrapassado, mas é um assunto que já é abordado há muito tempo. Não é grandes novidades, mas é aquele tipo de papo que a gente tem que ter com frequência, que a gente não pode esquecer, porque precisamos incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, outras mulheres em especial, que é o nosso foco aqui, principalmente hoje. Sim. Vamos mostrar o olhar de dentro, de quem já passou por essa experiência aqui no Brasil. Vamos falar de empreendedorismo, especificamente o feminino aqui no país. Por isso que eu disse que eu e a Ná não poderíamos falar sozinhas sobre o assunto. Nenhuma de nós tem talento pra isso. A nossa convidada é muito massa, tem uma trajetória muito legal. A gente conhece meio por cima a trajetória dela, então vai ser bom o papo, porque nós vamos conhecer junto com vocês mais a fundo. E ela pode inspirar muita gente, por isso que a gente fez questão de trazer ela aqui no Em Cólicas. Seja bem-vinda, Denete Araújo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Super obrigada. É uma honra compartilhar com vocês, né, com todo mundo que está escutando, um pouquinho do meu caminho, que tem sido até aqui, né, nesse empreendedorismo feminino e também no meio estético, né, que tá muito em ascensão agora. Que bom, né? Graças a Deus. Sim. E, gente, a gente não grava vídeo, né? Vocês já estão acostumados que a gente é só nossa vozinha aqui humilde. A minha hoje tá péssima. Mas, depois vocês deem uma olhada lá na Denete, no trabalho dela. Como ela é lindíssima. Ela sempre tá impecável. Sempre, né? Vocês vão ver o Instagram dela, gente. Dá muita moral mesmo pro trabalho dela. Obrigada. Estamos aqui num fim de dia de terça-feira, 7h30 da noite. E ela está impecável, gente. Como se tivesse recém-acordada, é verdade. Nada que um retoque na make não resolva, né?
Até pra saber retocar, tem que ter talento, né? Exige talento, também acho. Deu pra fazer um retoquezinho da make. Eu não falei, mas a Denete é enfermeira esteta, é formada em enfermagem com especialização, vou pedir pra ela confirmar isso pra mim, especialização na área estética, é isso, né? Enfermagem estética. E a gente trouxe ela aqui pra contar um pouquinho dessa história. Então, como a gente falou, né, a formação primeiro foi enfermagem, mas não foi aquele caminho tradicional da enfermagem, né? E aí, a nossa primeira pergunta é, quando você fez faculdade, já tinha essa ideia de ir pra área estética? Sempre teve esse desejo de empreender? Foi alguma coisa que surgiu? Como que aconteceu essa passagem? Então, quando eu estava na faculdade, a minha vontade era trabalhar à beira-leito, que é o que a gente chama, né? Assistência à beira-leito, ficar dentro do hospital, prestar cuidados aos pacientes, aos familiares e tudo. E o empreendedorismo veio bem depois. Quer dizer, não tão depois, porque eu tenho 5 anos de formação. Já comecei a trabalhar antes mesmo de terminar a graduação, consegui passar em alguns concursos públicos e um deles eu assumi no último período. Então, eu já consegui ver a assistência de perto, mais que no próprio estágio, né? A realidade como era. E por ter passado no concurso no interior, eu fiquei a 100 quilômetros da minha cidade. E era bem difícil porque eu ficava plantões de 24 horas, voltava para São Luís, a capital, onde eu tinha que fazer estágio e terminar as aulas da faculdade. Foi aí que eu vi que a assistência era muito árdua. Não era aquele mar de rosas que a gente achava que ia formar, ia trabalhar e que ia fazer tudo acontecer no hospital, tudo muito bonitinho. Não foi de imediato, porém, no ano seguinte eu já entrei na pós-graduação, entrei no mestrado também, eu curso mestrado em gestão de serviços de saúde, e eu comecei a ter a ideia de fazer algo paralelo, e que um dia eu pudesse sair da assistência e deixar de ter aquele caminho tão sofrido, de acordar às 4 da manhã, pegar um ônibus e ir para outra cidade, ficar 24 horas no hospital, voltar para estudar, tomar conta de casa, de filho, sendo mãe solo na época. E eu vi no empreendedorismo na estética um rumo para que eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Mas eu sempre vislumbrava. Quando eu entrei na pós, eu já sabia o que eu queria, que era trabalhar com harmonização facial. Ai, que demais. E os desafios disso, porque isso é uma coisa que é meio geral no Brasil. Empreender no Brasil não é fácil, em função de muitas coisas, né? Eu imagino como mulher, como mãe, não sei se quando tu começaste ainda era solo, toda uma realidade pronta para dificultar teu caminho. Como é que foi? Todos os caminhos apontavam que não daria certo. Como é que foi isso? Na verdade, seja dito, era bem isso. Então, eu sempre digo que quando eu comecei na estética, a trabalhar com os procedimentos estéticos, eu comecei com uma enzima e um sonho. E que é a enzima? Para as mulheres, a maioria vão saber, né? Que é um produtinho que aplica para quebrar gordura. Gordura localizada lembra logo de enzima. E aí, eu fiz a pós-graduação, comecei a fazer logo outros cursos, isso em 2020, né? Nossa, mais um. Pois é, mais um desafio. Mais um peso, né? E aí, mesmo a pandemia com algo que a gente não sabia como que seria, se ficaria tudo normal, né, entre aspas, como que seria. E mesmo assim eu apostei, falei, não, vou fazendo meus cursos, ano que vem eu abro meu consultório e seja o que Deus quiser. E assim eu fiz, juntei todas as economias, porque quando chegou 2020, final de 2020, eu já estava em 3 vínculos. Eu trabalhava na assistência do hospital, entrei no seletivo no hospital de referência aqui do estado do Maranhão, que só atendia pacientes gravíssimos de Covid, e a Secretaria Municipal do interior onde eu trabalhava me convidou para ser coordenadora do comitê de Covid. Então eu só trabalhava. O que eu fiz? Juntei meu dinheiro, a cidade estava fechada, ninguém saía para lugar nenhum. Juntei meu dinheiro, juntei uma amiga que também tinha algumas economias e a gente abriu nosso primeiro consultório juntas. Isso em 2021. Menos de um ano depois, ela resolveu não permanecer na área, porque ela não conseguiu manter, né, nem fidelizar clientes, ela viu muita dificuldade. E ela parou, ficou pelo meio do caminho. Eu falei, não vou parar. O que eu fiz? Dei uma pausa. Aí, na época, eu comecei a alocar alguns consultórios, né, de colegas. Comecei a alocar sala por hora. E aí, eu não queria nem saber. Eu alocava, por exemplo, R$70 a hora, mas eu sabia que eu ia vender as sessões de enzimas, que cada uma custava R$250. Então, eu pagava a hora alocada, tirava o valor da enzima, porque eu só tinha para aquele paciente. Então, eu dizia que eu tinha uma enzima em um sonho, porque eu não conseguia fazer estoque ainda, né? Tinha investido tudo na reforma do primeiro consultório e ficou por lá. A gente não conseguiu manter juntas. E eu sozinha não tinha condições ainda de manter as despesas fixas do local.
que eu fiz? Entrei na onda, disse, quer saber? Vou locar consultórios. Tinha vários consultórios praticamente fechados, pessoas que realmente, por conta da pandemia, desistiram. Tinham clínicas lindas, fechadas, consultórios assim, bem bonitos, todos montados, mas que, em decorrência da dificuldade da pandemia, não conseguiram manter-se, né? Nem prospectar possíveis pacientes, tiveram muita dificuldade. E eu nunca parei para ver essa dificuldade, sabe? Eu só queria uma coisa, eu queria ter a minha autonomia para deixar de ir trabalhar no interior para ter mais tempo para ficar com meu filho. Porque ele me cobrava isso, mãe, você disse que quando terminasse a faculdade eu tenho mais tempo e você não para em casa. Eu falei, não, eu tenho que arrumar uma coisa para fazer que eu não precise permanecer 24 horas fora de casa. Aí eu comecei a empreender na estética. É muito doido, porque a Melzinha vai me matar agora porque eu não tenho a fonte, Melzinha, mas eu lembro de uma reportagem Não tem problema. que fala sobre isso, né? Que a maioria do empreendedorismo no Brasil é feminino. E muitas das mulheres partiu para esse ramo, para essa coisa de ser dona do próprio nariz, digamos assim, justamente por isso, assim, por muitas delas. Tô falando da regra, não da exceção. A maioria delas era mãe solo, e aí muitas vezes não tinha uma rede de apoio, precisou de uma alternativa para conseguir conciliar tudo, né? Então muitas mulheres partem para o empreendedorismo por conta disso também. E aí encontra forças de onde acho que muitas vezes nem ela mesma sabe de onde. Acredito que esse tenha sido o seu caso também. Que muitas vezes tenha pensado, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu tô no caminho certo e tal? Mas tira a força de algum lugar porque precisa continuar. Muitas vezes não tem uma opção de desistir também. Pelo menos naquele momento, naquele pensamento, não consegue pensar numa outra alternativa. E apesar de eu não ter a fonte, eu li isso de verdade. Não tem problema, depois a gente pesquisa. Mas isso é muito real, Não precisa fonte, isso é a verdade da maioria das mulheres. Sim. Que eu conheço, pelo menos. Sim, total, porque o mercado de trabalho pra mulher é muito mais cruel, a gente sabe disso. Você tem um filho, tem a questão da licença maternidade, ok, mas a gente sabe que é curto, isso tá em discussão há muito tempo, e é só pra mulher, pro homem X, e aí não cria esse vínculo também, esse é um assunto, é uma outra pauta, na verdade, né? Mas que a mulher é prejudicada muitas vezes. Fora, em muitas empresas, o receio de voltar e perder o emprego, né? Que acontece? Então, são muitas questões. Exato, a gente vai cavocando, o poço não tem fundo. Então, muitas vezes, a alternativa é essa. Começa com um sonho, com um desejo, vinculado com uma qualidade de vida, com querer ter qualidade de vida, né? Assim, até uma agravante. Como eu tava falando em off com a Melina, a minha família é toda do Ceará. Então, não tinha rede de apoio aqui em São Luís. Mas tive amigos, grandes amigos, né? Tem Flávia, se eu vou citar nome, eu vou fazer uma lista imensa. Então, assim, eu tive rede de apoio no sentido de incentivar, dizer, não, tá certo, vai dar certo, você tá fazendo isso, é muito bem feito, continua. Então, eu não tinha mãe para deixar o meu filho com ela, não tinha tios, primos, não tinha rede de apoio, de verdade. E eu lembro que na época da faculdade mesmo, eu levava meu filho pro posto de saúde. Ele estudava de manhã, eu também, e eu precisava ir pro estágio à tarde. Então, eu levava meu filho. Então, assim, empreender, querer crescer. Empreender já é uma fase mais avançada, que você tem uma vontade, que você sabe, você tem meio que um plano. Mas imagina, terminar a graduação com criança pequena, né, carregando pra todo lado, sem ter alguém pra contar, é muito difícil. Nossa, super. Sim. Quando tem já é difícil, né? Quando tem já é difícil. Agora, indo assim pra parte do sorrisão, em que momento começou a perceber que aquilo tava dando certo, que aquilo tava funcionando, que, como diz o meme, o começo de um sonho, esqueci agora o meme, o começo do sonho deu tudo certo. Quando que tu começou a perceber e qual foi teu sentimento? Então, como eu estou muito recente no mercado da estética, eu digo que foi dos últimos 2 anos pra cá. Como eu falei, né, 2021, final de 2021, eu rompi a parceria com a pessoa com quem eu havia aberto o primeiro consultório, né, e fiquei uns 6 meses locando sala. E pelo Instagram, uma clínica bem conhecida aqui em São Luís me convidou para ser injetora da clínica. E aí eu fiquei com a parte dos injetáveis, da harmonização, toxina botulínica, bioestimuladores. Aí eu falei, vou fazer meu nome. E aí comecei a divulgar mais no Instagram, fiz alguns cursos de Instamake, né? Que é pra gente começar a falar melhor no Instagram, porque eu não falava, era travado, eu ficava só postando antes e depois o que o produto fazia, aquela coisa batida. E quando eu fui convidada pra essa clínica, eu falei, não, tô indo pro lugar certo. Porque tinha uma pessoa que era muito boa, que é muito boa e que havia saído da clínica.
E aí me convidaram, eu falei, poxa, se fulana que era tão boa estava lá e agora me convidaram, meu trabalho tá sendo bom. Aí foi no Start. E nessa época, 2 anos, um pouco mais de 2 anos atrás, quando eu estava ainda locando salas, eu já tinha clientes que diziam, não, você tem que abrir teu consultório, você tem que ter o seu consultório novamente, não dá pra ficar entregando teu ouro pra outras clínicas e tudo. E aí foi que em menos de 6 meses eu consegui, né, montar a minha clínica, que é onde estou hoje. É uma clínica num prédio bem situado, com 2 salas, tudo bonitinho, tudo regulamentado, com alvará de vigilância sanitária, tudo direitinho. Então foi aí que eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo. Mas o start maior foi quando uma professora minha, que é referência nacional, me convidou para dar aula com ela nos cursos. E hoje eu sou professora assistente. Que demais! Então assim, eu comecei a ver os meus resultados melhorando técnica. Os pacientes mesmo do orgânico começando a indicar muito. A maioria dos meus pacientes, eles são orgânicos. São indicações, né? Então, começar a formar a minha cartela de pacientes, que a gente chama de carta de pacientes, e deixá-los de forma recorrente na clínica, foi que eu percebi, não, eles estão fidelizados comigo e meu trabalho está dando certo. Quando eu comecei a perceber os resultados mais refinados, pacientes muito satisfeitos, e eu mesmo julgando os meus resultados, né? Porque tem muita gente que fica comparando. Ah, mas fulano trabalha muito bem, ele tem equipamento X. Eu digo que a pessoa mais autocrítica do meu trabalho sou eu mesma. A autocrítica. Porque eu não fico comparando. Tem pessoas que eu acompanho no Instagram para ver quais os cursos estão fazendo, buscando atualizações. Mas eu fico me vendo como que eu posso melhorar o tempo todo. Então, para mim, é sempre o meu auto-julgamento o tempo todo. Então, essa é a fase mais difícil, né? Mas o que realmente me mostrou que eu estava no caminho certo foi isso. Foi fidelização de pacientes. Ai, que coisa boa. A indicação é um bom termômetro, né? Porque eu indico aquilo que eu gosto, eu não vou indicar... Exato. E o retorno, né? Quando tu tem pacientes que voltam, é um grande sinal de que o trabalho está sendo bem feito, né? Tem gente que, eu tenho, sei lá, já passaram por mim, sei lá quantos mil clientes, mas nenhum deles voltou. Então, alguma coisa está errada. Sim. Então, quando eles retornam... Não, eu ia falar, uma coisa que pode parecer clichê, mas é real mesmo. Pelo menos eu te acompanho há algum tempo no Insta, porque a gente se conhece. Pra quem não sabe, a gente se conhece pessoalmente. A gente se conheceu quando eu fui visitar meu primo, faz uns anos já. Eu fui pra lá em 2015. 2016, eu acho? 15 e 16, por aí. E aí acabou que eu não voltei mais, porque enfim, daí eu fui embora, voltei e tudo que já aconteceu. Mas a gente se conhece pessoalmente, então eu acabo que acompanho há algum tempo o trabalho da Denet, porque eu já sigo no Instagram já tem um tempinho. E assim, o que parece clichê que eu ia falar é, cara, é muito nítido que você gosta do que você faz. Eu amo, sou apaixonada pelo meu trabalho. Então, e o clichê é justamente esse, quando você faz o que você gosta, é nítido e isso vai chamando pessoas e tal. E por mais clichê que isso seja, o clichê é clichê por alguma razão e tem um fundo de verdade nisso, né? Quando a gente vê que a pessoa tem gosto pelo que faz, cara, isso traz segurança. Então isso também eu acho que é mais um motivo pra tudo tá dando certo do jeito que tá, sabe? Deve ser. Deve ser, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu fico horas a fio aqui no consultório. Às vezes eu chego 9 da manhã, saio 10 da noite. E nem sente. A gente nem sente o tempo passar. Isso é verdade. Parece, exagero. Não é exagero. Mas dá pra perceber. Eu acho que quando a pessoa gosta, isso é passado de alguma forma. Acho que até energia, né? Eu acredito muito em energia. Se tu tá fazendo uma coisa que tu gosta, tu tá colocando uma energia muito positiva naquilo ali, né? Então, o resultado, ele vai vibrar junto com aquela energia. Eu sou a louca da energia. E é uma coisa assim tão certa, essa questão de energia, que, por exemplo, eu trabalho com horário agendado. Se é um dia que eu não estou tão bem, eu prefiro passar uma mensagem pessoalmente para os meus pacientes e remarcá-los. A gente tem uma boa justificativa, né, claro. Isso muito raramente acontece, graças a Deus, mas quando acontece eu faço, porque não é a mesma coisa. Você pode esperar que pode ser que... Eu nunca tive, graças a Deus, em 5 anos de atuação na estética, eu nunca tive uma intercorrência grave que me gerasse um problema ou um dano para o paciente, algo reversível ou irreversível, né? Então eu sempre digo que quando eu não tô bem, é melhor a gente cancelar, fazer um outro dia, porque essa questão de energia é muito real. Eu acredito também. Ainda mais a gente que é tocando a pele do paciente, a face, injetando produtos numa pessoa, né? Imagina a responsabilidade. Com certeza. Tem toda a questão técnica, claro, né? Tu tem que ter uma técnica boa,
Mas tem também isso, né? De tu tá ali colocando a tua energia mesmo na pessoa. Exato. Cara, e dá muito medo, porque é no rosto, né? Dependendo, sei lá, se der alguma Imagina. coisa errada, você fala, meu, ferrou, como é que eu vou sair assim? O que é que eu vou Sim, fazer? imagina. Olha, graças a Deus não passei por essa situação ainda, espero não passar, porque eu também sempre digo que eu só vou onde o meu braço alcança. O que eu não domino, eu não faço. Eu delego para outra pessoa, encaminho, mas eu não faço. Então, acho que por isso tem dado muito certo Isso é também. responsabilidade, né? E tem a ver até com o que eu ia perguntar agora, que assim, apesar de tu estar numa área que é majoritariamente feminina, né? Como que se destaca? Como que tu te mostra uma pessoa mais profissional, mais técnica, mais com uma qualidade superior, de um serviço superior, em meio a tantas pessoas que hoje tentam entrar na área de estética, ou até que estão na área de estética, sem essa responsabilidade que tu tem, né? De entender o teu limite, pelo menos naquele momento. Como tu te destaca? Como tu mostra o quão sério é o teu trabalho? Então, quando se fala em posicionamento, né, a maioria das pessoas entendem posicionamento como estar bem apresentado e falar bem no Instagram, né? Eu digo que o meu posicionamento é através dos meus resultados, do índice quase zero de intercorrência e resultados sem exageros, né, resultados sutis. Então, eu vejo muitos profissionais que já estão há mais tempo que eu. Inclusive, eu já recebi comentários do tipo, você cobra tanto, mas a minha dermato X, você tá cobrando o mesmo valor. Pois é, eu fiz uma especialização, eu uso os mesmos produtos e a minha técnica é tão boa quanto. E não é porque eu tô há menos tempo no mercado, é o que eu entrego. Total. Lógico que a gente não fala dessas palavras, mas a vontade da gente falar nessas palavras, né? Mas a pessoa merecia ouvir essas palavras. Olha, eu trabalho com os mesmos produtos, você pode ter segurança no tratamento que eu vou executar em você, no procedimento. Então, é dessa forma, me posicionando mesmo, entregando bons resultados, né? Com segurança, não indo além da técnica que eu não saiba executar. Porque o paciente, ele sente quando você tá tremendo na base. Ele sente quando você tem segurança em determinado procedimento ou tratamento. Então, o que eu costumo fazer? Olha, eu entendo, compreendo o teu tratamento até aqui, mas eu acho melhor encaminhar para um profissional, seja um cirurgião, quando é caso de pacientes que chegam querendo mais do que o tratamento estético pode proporcionar. Então, quando eu já encaminho, ele já sente segurança. Ela trabalha em equipe multidisciplinar, né? Ela sabe para quem indicar quando necessário. Exemplo, é um tratamento de pele, tem uma questão de mancha que não é uma mancha comum. Eu já encaminho para uma dermatologista. Eu faço tratamento de microvasos, mas o paciente ela apresenta uma veia calibrosa cheia de nodulações. É um tratamento para um vascular. Aí eu já tenho para quem indicar um paciente. Então, as pessoas entendem. Então, o posicionamento é você saber direcionar também os seus pacientes quando você não consegue tratá-los só com o teu conhecimento, né? Então, eu digo que o meu posicionamento ele é mais clínico mesmo dentro do consultório do que um grande marketing no Instagram. Eu tô fazendo mais dessa forma. Pelo menos, assim, claro que a gente sempre vai agir de alguma forma que desagrada algum grupo de pessoas, mas que agrada outro grupo de pessoas. Isso é a vida geral em qualquer coisa. E eu acho, pelo menos pra mim, essa forma de trabalhar é a melhor, é a que mais me traz credibilidade, assim, é de acreditar mesmo no profissional. Porque, assim, eu acho que o ramo que você tá, o ramo que você escolheu, é muito fácil as pessoas perderem a mão. Principalmente hoje em dia, que tá muito em alta tudo. É muito preenchimento, é muito botox, é muito não sei o que, E eu acho que é muito fácil perder a mão, tanto o paciente como o profissional. Porque a gente vê profissional também que perde a mão, sabe? Pra mim, Nábila, eu vejo que o profissional que sabe esse limite, que fala, olha, eu te atendo até aqui. Daqui pra frente não dá, não vai ficar bacana, ou aqui não é minha modalidade e tal. Eu acho que isso já mostra um grande profissionalismo. E eu lembro disso que uma vez eu fui fazer uma cirurgia, a única que eu já fiz na minha vida, né? Que eu fui colocar silicone, na época eu era nova e enfim, queria um mega peito. Quem nunca na vida, né? E quem nunca? O próprio médico me bloqueou. Ele falou assim, não, ó, eu entendo o que você quer, mas você não tem estatura, você não tem peso, eu coloco o máximo isso aqui. Se você realmente quer colocar mais, eu vou pedir pra você procurar outro profissional. Pronto, ele me ganhou aí. Eu não vou fazer com o senhor. Ele já era um senhor que foi até indicação de uma amiga, enfim. E me ganhou aí, porque eu acho que é isso. O profissional sério, ele sabe o que faz, pelo menos deveria. Exato, pelo menos deveria, é isso. Deveria. E no seu ramo, realmente, eu acho que é muito fácil perder a mão.
é um parâmetro, é um termômetro de que leva o que você faz a sério, né? Eu acho que a Mel pensa dessa forma também. Super. Olha, mas eu te compreendo. Essa semana, aliás, semana passada, quando ficou no auge o assunto Anitta e seu lift facial, se é que ela fez lift facial. Nossa, sim. Eu recebi mensagem pelo Instagram de um paciente, inclusive, o paciente virou amigo, e ele é modelo. O rapaz tem 23 anos, lindo, uma beleza única. Aí ele, amiga, você faz esse lift? Eu falei, pra quê? Aí ele, porque eu quero muito afinar o meu rosto. Eu falei, olha, isso é um tratamento cirúrgico, vai te deixar deformado e você não vai poder voltar atrás. Seus colágenos ainda estão ativos. Gente, 23. Dá vontade de falar, sabe? Os seus colágenos estão trabalhando. Então, assim, o que eu quero colocar nessa situação é que, às vezes, alguns pacientes, eles já chegam com a imagem pronta como eles querem o resultado deles. Chegam pessoas que querem, olha, eu quero esse lábio da Virgínia. Ninguém sabe que a Virgínia já tem 4 e 5 ml de ácido hialurônico no lábio e muito tempo de harmonização facial, né? E de manutenções e tudo para chegar àquele resultado. Aí a pessoa vem a primeira vez fazer um procedimento e ela quer ficar com aquele lábio. Eu já explico, olha, a gente coloca 1 ml por vez e você espera uns 3 meses, o produto acomodar na tua pele e depois a gente tenta colocar um pouquinho mais. Mas é impossível colocar esse volume inteiro de 5 ml, mesmo que você pudesse pagar agora 5 ml, não tem como colocar no seu rosto, no seu lábio. Então, a gente tem que frear. Eu acho que é uma responsabilidade do profissional também, né? Total. Sem contar que tem mulheres principalmente. Eu atendo muitas mulheres que tiveram situações de briga em casa, no casamento, términos de relacionamento, aí chegam lá, eu quero fazer tudo, eu quero melhorar. E você conversa meia hora com ela começa a chorar. Copiosamente, ela não queria nada daquilo ali. Ela queria fazer botox e bioestimulador. E uma terapia. E meia hora de conversa. Aí imagina, eu injetar 10 ml, peraí, eu vou aproveitar que ela tá aqui na minha frente, que ela quer fazer, pode investir, vou cobrar aqui 15 mil em 10 ampolas de ácido hialurônico, fazer tudo que ela precisar. Depois de uma semana, ela vai voltar me odiando. Sim. Porque eu peguei um momento de fragilidade e transformei o rosto dela. E não é mais isso que as pessoas querem. Ainda bem que eu não peguei aquela fase de harmonização exagerada. Quando eu comecei, já estavam com esse senso mais, eu digo que mais normal, de só melhorar e não transformar as faces. Ai, será que tá? Porque aqui eu vejo cada coisa. Cara, eu estive num congresso aí em São Paulo, acho que foi maio. E a fila de mulheres parecia que todas tinham o mesmo padrão, aquele rosto gigante, quadrado e os lábios excessivos. Meu Deus. A gosto é gosto. A gente vai por esse caminho, né? A gente fala, gosto é gosto, não vou julgar. Eu acho mega nobre de um profissional ter esse... Eu nem sei se é bom senso, eu acho que é quase caráter, sabe? De pensar que, assim, não vou aproveitar isso pra ganhar uma grana, Porque, assim... No momento que tu opta por ser uma pessoa responsável, uma profissional ética, tá abrindo mão de ganhar muita grana. A palavra é essa, ser ético profissionalmente. Que aí você consegue juntar como é que você tem que ser mesmo na tua profissão. E a ética é o que resume tudo. E não é todo mundo. Tem gente que prefere passar por cima disso pra ficar muito rico. Sim. Tem gente que nem é capacitado pra aplicar certas coisas e acaba aplicando, né? A gente tem reportagens volta e meia, a gente vê casos aí que dão muito errado, a pessoa não tinha licença. A gente tem um episódio do Incólicas do ano passado, lembra, Ana? Sim. Que a gente falou sobre procedimentos estéticos, que era justamente essa questão do exagero, de perder completamente a mão. E espanta justamente isso, profissionais que topam fazer, porque o negócio deles é vender. E pessoas cada vez mais novas indo atrás, né, cara? A gente tá numa onda de... Eu não sei se é como é que falam? Uma distorção de imagem. Eu não sei o que acontece. Ou se é vendo muitas vezes a mesma coisa. Eu não sei. Eu acho que é muito a comparação. Ficar comparando com o outro o tempo todo. Pelas redes. Aí leva a distorção de imagem. Fulano tá assim, tá lindo. Vou fazer também, vou ficar lindo. Não é assim que funciona. E o que dá certo numa pessoa, dá certo no outro, né? A gente sabe disso. Exatamente.
Eu queria só voltar um pouquinho aqui pra parte do empreendedorismo. Essa parte estética rende tanta coisa, meu Deus do céu. Dá vontade de fazer um outro programa. De horas de conversa. É. Vou deixar falando aqui, eu fico 2 horas. Aí eu acho que a gente podia combinar, já, nem terminou o programa, eu já quero combinar pra voltar, pra gente continuar o assunto. Um outro episódio. Vamos, sim. super topo. Mas eu queria saber, nessa parte de empreender, que, né, já falamos, não canso de repetir o quão difícil é. Teve um momento que você pensou assim, tipo, bah, quero jogar tudo pra cima, não quero mais essa merda, não tô mais com paciência, não tô com força, não tô com nada? Não, nunca tive. Nenhum. Não, nenhum. A única vez, assim, que eu fiquei bem triste foi quando eu comecei a reforma da clínica, que a previsão era pra terminar com 2 meses. Eu fui bem ousada. Peguei uma sala de quase 50 metros, sem nada, só com o teto, num prédio novo, e falei, vou colocar pra funcionar em 2 meses. Chegou 2 meses e meio, eu falei, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o limite do cartão. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha, entrega a sala, não quero mais, deixa lá o calção que a gente já deu, não sei quantos mil reais lá de contrato, não quero mais, eu não vou ficar doida, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Mas em relação à profissão, não. Em relação ao meu trabalho em si, não. Nunca tive vontade de largar pro lá, não. Ao contrário, eu pedi demissão de um hospital onde eu tinha um trabalho paralelo de 5 anos, onde eu era seletista e tudo. Eu pedi demissão de lá pra focar somente na clínica. Foi isso que eu fiz. Que é um peitaço, né? Pô, Fazer uma... Tem que ter muita coragem. muita. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha coragem. Sim. E um cartão de crédito. Aí um cartão de crédito, maravilha. E nem era meu, era do meu marido, que hoje é meu marido, na época era namorado. Ah, melhor. Melhor Aquelas. aí sim. Que existe todo um contexto, né, cara? Então não é a coragem pela coragem, simplesmente tô aqui, sou eu, bora lá. Não, existe um contexto de filho, de namorado, que também é namorado com intenção de marido, enfim, né, cara? Não é fácil. Imagina você sem essas outras responsabilidades de vida, assim, de pessoas dependentes de você, no caso, seu filho e tal. Já é difícil com isso, cara. É muito pior, porque Tem um peso muito maior. tudo aquilo que a gente já sabe como mulher, porque não é só, entre aspas, o filho, né? É a escola do filho, o médico do filho, não sei o que do filho, a alimentação do filho, um monte de coisa, é muito difícil. É muita coisa. Eu com cachorro já passo perrengue. Foi um risco calculado ou não? Nem isso, assim. Porque às vezes eu costumo chamar de risco calculado aquela coisa que assim, vou tentar, mas eu tenho pra onde correr se der tudo absurdamente errado. Assim, não foi bem um risco calculado, porque eu não tinha nada de reserva. Eu só tinha o cartão de crédito e ia ter que pagar porque eu fiz o investimento. Por outro lado, eu ainda tinha o hospital, onde eu era CLT, e eu me mantinha. Eu pegava o dinheiro do hospital para manter as minhas despesas e as do meu filho, e tudo que entrava do dinheiro dos pacientes eu ia pagando o cartão, investindo e colocando a forma para andar. Eu fiz dessa forma. Não foi fácil, tanto que mesmo abrindo a clínica, eu já tenho 2 anos de clínica, vou fazer 2 anos agora, eu só consegui pedir demissão 2, 3 meses atrás. Então, assim, foi calculado, foi. Quando eu abri a clínica, que começou a dar muito certo, que está dando muito certo, graças a Deus, eu falei, vou trabalhar até aqui, nesse local, e depois eu vou pedir demissão. E como eu já tinha CNPJ, eu fiquei mesmo com aquele receio que a gente tem, né? Ah, eu tenho um vínculo que é certo, chova, faça sol, que é uma expressão que a gente usa muito aqui, eu vou contar com esse dinheiro, com o plano de saúde do meu e do meu filho. Então, não vou largar o ossinho ainda não. Claro. E aí, na hora certa, eu me programei direitinho. Eu falei, não, agora eu fui pedir demissão. E aí, como já tinha um CNPJ aberto há mais de 1 ano, aí as pessoas questionavam, né? Ah, você tem 5 anos de empresa, tem os direitos. Eu falei, gente, eu não tenho direito a nada, eu tenho um CNPJ. Eu tenho CNPJ e ele tem que dar muito certo. Sim. E Deus tem abençoado muito e tem dado muito certo, graças a Deus. Hoje eu Amém. vivo da minha arte, eu vivo da estética. Eu vivo da minha arte, não é fazer pulseira na praia, porque às vezes não dava vontade, sabe? Ai, eu tenho vontade de vender coco na praia. Arte hippie, né? Mas não, hoje eu vivo da minha arte mesmo. Ai, que bom, mas foi super responsável, super programado. Foi. É, mas eu acho que quando, mesmo sendo programado, não tá tão programado, né? Não. Porque Não. Não mesmo. não é? Tem as coisas que, É. cara, eu não imaginava que seria assim, ou sei lá, deu errado isso aqui, coisa que eu achava que não ia dar errado, enfim, é bem puxado.
E aquele velho negócio, né, cara? Quem vê palco não vê bastidor. Não vi. Então é muito fácil olhar e falar que, nossa, que linda a clínica dela, e olha que certo, olha como é fácil, olha como não sei o quê. E não é bem assim, né? O buraco é muito mais embaixo, a dificuldade, imaginam. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, não precisamos entrar em detalhes, porque pra mim é a parte mais chata do empreendedorismo, acho que a Denete vai concordar comigo, que é a parte burocrática da coisa. Mas que é uma preocupação que precisa ter, principalmente num ramo em que tu lida com saúde, né? Que tu lida com as pessoas. Essa parte foi muito chata, tu contou com alguma consultoria, algum apoio, alguma coisa, tu correu atrás, como é que foi? O meu marido, ele é advogado. E aí, quando eu falei, na época, em abrir uma clínica sozinha, né, que eu havia rompido a parceria, ele entrou num curso de auditoria para clínicas de estética. Então, assim, eu tive um trabalho Que legal. muito importante dele. Inclusive, hoje ele dá aula junto comigo nos cursos, né? Tem um módulo que a gente chama de TCLE, que é um termo de livre consentimento, que todo paciente, quando ele chega na tua clínica para fazer algum procedimento, ele assina dizendo que ele está de acordo e que ele está ciente das possíveis intercorrências, né? Então, hoje ele dá aula comigo nos cursos desse módulo. Então, ele organizou toda a parte sanitária da clínica. Então, os POPs, eles são os protocolos operacional padrão de cada procedimento que é realizado aqui dentro da clínica. E ele fez toda essa gestão dessa parte burocrática, né? Com POPs, com alvará sanitário, tudo ele organizou para mim. Então, hoje eu tenho esse parceiro. Ai, que bom! Então, essa parte foi tranquila. Ah, e a parte mais chata, é tão bom a gente ter alguém que gosta da parte chata, não é? E o que a gente estava em dúvida, a gente procurou uma consultoria de uma enfermeira que trabalhava comigo na mesma unidade, né, que eu trabalhava, que era do estado, e ela fez algumas orientações sobre documentos de detetização periódica, descarte de perfuro cortante, a empresa que precisaria contratar e tudo. Então a gente teve essa consultoria também. São muitos detalhes, né? É importante trazer isso quando a gente fala de empreendedorismo, porque isso pode colocar um negócio abaixo, né? Se tu tá lá, se Sim, tu não total. bate uma fiscalização, tu não tá 100%, e aí toda a tua técnica, todo o teu investimento foi por água abaixo. Não adianta, né? Eles lacram teu local e acabou. Não, e às vezes até o dano para a imagem do negócio é muito ruim, né? Ah, pra você recuperar a sua credibilidade. Credibilidade é bem difícil. Se é que será que recupera? Talvez não, é difícil. Não do jeito como antes, né? É complicado. Principalmente porque a gente, como a gente estava falando, e a gente foi alongando mais a conversa, e a gente estava falando sobre o público feminino, né? Majoritariamente feminino. É uma categoria ainda muito desunida. Sim. Muito. A gente só não domina o mundo ainda porque a gente é muito desunida. Exatamente. E quando acontece algo do tipo, as próprias mulheres são as principais a jogarem os grupos, a mostrar que fulano fez isso, a mostrar que Beltrano fez aquilo. Chega a ser cruel. Algumas chegam a ser cruéis. Sim. Então é bem difícil. Depois que acontece algo do tipo, é bem difícil ser erguilho. Então por mais chato que seja, e eu acredito que seja, eu também não sou dessa parte mais teórica, assim. É importante para quem está pensando em empreender, vejam todas as legislações correspondentes à sua área, principalmente quando envolve alimentação, saúde, quaisquer dessas áreas que mexem com pessoas diretamente, assim, né? Com corpos de pessoas mais especificamente. Vejam tudo isso. E um detalhe muito importante, né? As pessoas perguntam se existe alguma regulamentação. E a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que é de 2020, que dispõe sobre todos os procedimentos que o enfermeiro esteta, habilitado em estética, né? Enfermagem estética, pode trabalhar. E aí estão lá relacionados, toxina botulínica, bioestimuladores, tecnologias, entre outros procedimentos. Então, o principal você quer entrar na área da estética, por exemplo, é um profissional de saúde, seja enfermeiro, seja dentista, farmacêutico. O primeiro de tudo é saber o que o teu conselho dispõe sobre a tua especialidade, saber o que você pode ou não fazer dentro da tua especialidade. Isso é muito importante também. Perfeito. E quais são os planos? Como é que tu vê a clínica? O que tu pretende para os próximos anos? Então, eu gosto muito de ensinar.
É tanto que eu entrei no mestrado e o meu intuito era dar aula. Quando eu entrei no mestrado também, durante o ano da pandemia, né, 2020, eu queria dar aula, eu queria ser professora universitária. E aí eu vi que era muito melhor dar aula do que eu tenho habilidade. E hoje eu ministro cursos, né, mentorias VIPs, cursos em outra cidade, inclusive, né, como professora assistente. E o meu plano para o futuro é abrir a DA Clinic Instituto. Olha, que demais. Denete Araújo Clínica Instituto. Ampliar cursos, ter uma parceria com outros profissionais também para que possam ministrar cursos de suas respectivas áreas, né? Então é mesmo ampliar nesse sentido educacional, não ficar só na parte dos procedimentos, mas estender, né, para outros colegas, para que eles também tenham a oportunidade que eu tive, né, de fazer bons cursos, de melhorar técnicas e também conseguirem seu lugar ao sol, né? Porque tem, né? Tem lugar pra todo mundo. Tem. Então é só organizar e como tu mesma disse, se unir. Se unir bastante que a gente vai longe. E eu acho que esse trabalho da educação é um jeito também, né, de unir, de dar espaço, de dar força. Hoje aqui na clínica eu não trabalho só com estética, né? Estética eu digo com harmonização facial. Aqui na clínica eu tenho uma esteticista, trabalha com os procedimentos de embelezamento, que é cílios, micropigmentação, e tem uma micropigmentadora que é maquiadora também. Então tem vários parceiros, né? Tem lugar para todo mundo. Então tem esteticistas, eu quero atender na clínica essa semana, tem alguns pacientes para levar. Eu tenho uma sala que eu faço coworking também. Então dá para juntar todo mundo. Eu não trabalho sozinha. Tem um grupinho de mulheres que trabalham comigo. Que demais. Não são funcionárias, elas são parceiras, né? É como se fosse uma rede de apoio. Sim, e são mulheres, gente. Mulheres ajudando mulheres. Indicam o meu trabalho, eu indico delas e a gente vai seguindo. Isso é muito bom. A gente precisa encaminhar para o final, apesar de saber que tem tanto assunto que renderia mais tanta coisa. Eu quero te convidar a deixar aqui teus contatos, redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar. Eu já dou aqui o spoiler que a Denete tá no Maranhão, em São Luís, e eu já disse pra ela que eu tô morrendo de inveja. Porque o Nordeste é meu objetivo de vida. Nunca faz frio. Não faz frio, é tudo lindo, cheio de praia. Não, eu tô bem aqui no frio, gente, mas assim, gosto de uma prainha também. Mas venham visitar o Nordeste. O Nordeste é lindo. Eu quero, o meu namorado quer também, tá nos planos. Quem sabe logo, logo. Pode deixar como as pessoas te encontram no Instagram, como é que, né? Se quiserem te contatar, falar contigo. Gente, vale muito a pena seguir o trabalho da Denete, porque assim, não é, entre aspas, só o que ela faz na clínica e tudo. Como ela falou no episódio, que ela foi aprendendo também a conversar com os pacientes e tudo isso ela demonstra nos vídeos também. Então você acaba tirando algumas dúvidas, sabe? Eu, enfim, se eu pudesse, eu faria muitos procedimentos. Perderia a mão? Talvez teria que ter alguém pra falar, para com isso. Não, mentira. Acho que eu não perderia a mão, não. Mas eu queria fazer várias coisas, então vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo acompanhar o trabalho. Não é que a gente tá puxando sardinha, não. A gente tá, mas não é só por isso, não. É porque é real. E aí, pode deixar seus contatos. Então, gente, para vocês conferirem um pouco de dicas que eu sempre dou para os meus pacientes de como começar os procedimentos para não ter rosto exagerado, não ter face exagerada, eu sempre dou algumas dicas no meu Instagram, que é o DRA, Denete Araújo. Me sigam e acompanhem um pouco do meu trabalho. A gente vai deixar o Instagram lá no nosso post sobre esse episódio, então se alguém tiver alguma dúvida. Doutora Denete, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É muito bom a gente ver mulheres empreendendo e, mais do que empreendendo, mulheres dando certo. Sim. E mulheres reais, porque às vezes a gente fala de empreendedorismo, a gente vê as pessoas falando de empreendedorismo com alguém que já tem toda uma base que facilita por trás, né? Total. E não é o caso. O tal da meritocracia, né, Melzinha? A vida real. Exatamente. Então, assim, era a vida real. A vida real, tipo, a nossa e, tipo, muitas das pessoas que nos ouvem. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente a tua experiência, por trazer esses conhecimentos, esses ensinamentos. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Quer deixar algum recadinho?
Então, quero sim deixar o meu recado, dizer que mulheres profissionais que têm medo de empreender, eu digo que o medo é algo positivo, porque ele nos barra de fazer coisas que a gente não deve fazer, né? Ele nos limita, de certa forma, né? Eu sempre digo que é muito bom você ter medo. E eu falo isso para as minhas alunas nos cursos. Você tem medo, você tem receio por alguma coisa, então você tem respeito inclusive pelo teu limite, né? Mas eu acho que empreender tem que ser uma coisa de desejo mesmo de alma, porque vai puxar todas as tuas energias mas você encontra força de onde você acha que não tem e dá certo, e vale muito a pena você ter o seu próprio negócio. Você trabalha pra caramba de domingo a domingo, mas você marca os seus horários, você tem flexibilidade de horário, você tem mais qualidade de vida. E o medo faz parte, a gente vai com medo mesmo. Tive uma psicóloga que dizia que o medo é protetivo. Sim. E de certa forma sim, porque a gente cuida, a gente tem, né, o receio, a gente respeita aquele limite, mas os limites também estão aí para serem ultrapassados eventualmente, então inspirem-se. Sim, traz um olhar atento, né? É isso mesmo. Então tá, minha gente, chegamos ao final desse episódio do Incólicas. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui mais uma vez. Obrigada, doutora Denete, por toda essa aula aqui. E quem aí também é empreendedora, quem quer ser empreendedora, vai lá no nosso Instagram, @incólicas, e conta a tua história, que a gente quer saber tudo. Quem nunca quis também, fala porque nunca quis. Aí eu começo falando. Na verdade, a minha experiência eu já empreendi acho que umas 2 ou 3 vezes e eu não me sinto com esse perfil, sabe? Meu pai enlouquece, porque meu pai é o louco do empreendedorismo. O pai tá sempre assim pensando em negócio, não sei o que, ele tem a empresa dele, já abriu outras coisas também, e aí ele fica louco comigo. Eu lembrei agora do meu primeiro negócio. Ai, conta. O meu primeiro negócio, eu tinha 12 para 13 anos, eu vendia pastel na rua, na escola. Olha aí. Eu digo que se você me der ouro em pó, eu consigo vender. Então, é uma coisa que a gente não falou, mas é muito real. Existem perfis e às vezes o seu perfil não é empreender, às vezes o seu perfil é outro, né? É. E eu vejo que pessoas que têm essa veia empreendedora, elas já começam a demonstrar isso muito cedo, né? Eu comecei aos 11. Olha só, 11 anos vendendo pastel. Eu vendia pastel, depois eu vendia perfume, aqueles perfumes coloridos de porta de rua. O pessoal passava deixando os kits, eu vendia pra ganhar brindes, ganhava cortina, coxa de cama, vendia calcinha, e depois eu fui vender pastel na escola. Eu levava pra escola e vendia no horário de intervalo do recreio. Ai, gente, eu sou a pessoa que compra. Olha como é que tá o perfil. Aham, eu também. Eu sou a pessoa que, tem preguiça de fazer, vou lá e compro. Ai, amiga, não, que péssimo. Não, mentira, vai, cada um tem um perfil e é isso. Não é isso, o perfil, a gente tem que respeitar também o nosso perfil. Mas se de repente existe a vontade, mas não se sente preparada, aí também tem os cursos, as formas de aprender a fazer aquilo ali. Tendo a vontade já é uma grande coisa, mas tem gente que já nasce com isso no sangue. Dizem que tem veias de empreendedor, né? Mas, pra quem não tem vontade, tem aí as boas consultorias no mercado, né? Que a gente pode contar também, que são importantes demais. Exatamente. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história até aqui. Ah, eu amei. Imagina, o prazer foi nosso. Muito, muito obrigada mesmo pela tua presença, por aceitar o convite. E o Incólicas faz parte de uma rede de podcasts, então ouçam também o Pré-Starcast, a audiorevista do mundo para o mundo, o Geek Wars, que fala sobre o universo geek, e o Dibrano FC, pra galera que curte futebol. Se vocês quiserem contribuir com esses podcasts, também podem fazer pelo apoia.se/Pré-Starcast, ou pra quem tá fora do Brasil, pelo patreon.com/Pré-Starcast. Ou ainda, para quem não pode ou não quer ter uma contribuição fixa, mas quer ali patrocinar 1 ou 2 cafezinhos, também dá para fazer um pix pro prestartcastoficial@gmail.com. Todas essas informações com os links estão lá nos nossos destaques do Instagram e no nosso site também. Seja qual for a tua ajuda, a gente agradece muito. Nem disse pra tu dar um beijo pras pessoas, mas dê. Um beijo, gente. Um beijo, eu adorei esse episódio.
Denete, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu amei conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Obrigada também. E é isso, mulherada. A gente tem que se unir porque a gente precisa Dominar o mundo. dominar esse mundo aí. Que tá muito ruim. Que só não dominamos ainda porque somos desunidas. Exatamente, vamos melhorar. Eu tenho fé que nós vamos chegar lá. Precisamos dessa esperança. Tenho, nem sempre, mas bora lá. Eu acho que é isso, a gente precisa se unir e é um ótimo exemplo esse lance do que a gente falou hoje. Eu realmente, gente, eu brinco aqui, mas eu realmente acredito nisso, de que as mulheres realmente precisam se unir, porque nada melhor do que outra mulher pra entender o que uma mulher passa. E tô falando não só nas dificuldades, em tudo mesmo, no nosso apoio, no que a gente sente, no afeto, em tudo, sabe? Eu realmente acredito nisso, então é a bandeira que eu levanto e é a bandeira que a gente levanta aqui no podcast também, né? Por falar em união de mulheres, um beijo pra Drica, nossa editora maravilhosa. Beijo, Drica. Beijo, Drica. @, Drica Sanches Áudio, acompanhem ela por lá também. Que é outra pessoa maravilhosa que tá aqui junto com a gente buscando essa união toda. E também quero parabenizá-las pelo quadro, que isso é fantástico, sabe? Ter uma forma de comunicar, um meio de comunicação que incentive para as mulheres, né, a se ajudar também e ajudar diretamente outras mulheres, né? Isso é um trabalho muito louvável e vocês estão fazendo isso com maestria. Muito obrigada. Isso é muito bonito de se ver. Ai, obrigada. Porque isso é raro, né, meninas? Parabéns mesmo pelo trabalho. Muito, muito obrigada. De verdade. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Beijo, até. Você ouviu o podcast Encólicas? Saiba mais em encólicas.com.br.